Tudo bem? Segundo vídeo de liturgia bíblica. Então, os discursos de solenidades, né? Solenidade. Então, na página 119. Os discursos de solenidade, eles podem ser feitos de várias maneiras, de várias formas e para várias profissões, desde que sejam profissões honradas dentro das escrituras sagradas, aquilo que a Bíblia ali tem como honrado. Então, todo discurso ele deve fazer sempre menção à profissão que a pessoa está exercendo naquele momento. Se tiver exemplos bíblicos daquela profissão, que se possa citar alguns exemplos bíblicos daquela profissão nas escrituras sagradas, para que as pessoas possam identificar, porque você está ali como um representante religioso. Nada impede de uma cerimônia civil, exemplo, engenharia, medicina, né? Aí nós podemos ser chamados para discursar numa formatura de médicos ou numa posse de um médico. E o que a gente deve fazer? Fazer um discurso bem formal, né? Falar da profissão, história da profissão, quando começou, da sua chegada, no caso nosso que estamos no Brasil, sua chegada no Brasil, quando ela foi, como foi o início dessa profissão no Brasil, fazer menção de profissionais que marcaram a história daquela profissão e deixar por último, no último parágrafo, né, do discurso, a comparação bíblica na Bíblia, quem exerceu aquela profissão. No caso nós temos Lucas, né, que era médico e tal, e ali falar da medicina nas escrituras sagradas, e falar que o Senhor Jesus é aquele que conduz, é aquele que guia, que agora o seu voto como pastor evangélico ou como ministro do evangelho é que aquelas pessoas sejam abençoadas por Deus, porque o Senhor é aquele que distribui as vocações na terra, e assim sucessivamente. E é bom sempre terminar, né? Sem mais nada para dizer, eu quero parabenizar a todos aqui que estão presentes, que estão se formando, ou até mesmo todos aqueles que estão ocupando esse posto, né, dessa profissão tão honrosa. Tem de fazer sempre aquela menção. Então, né, o Dia dos Pais também é um ato que Dia dos Pais e Dia das Mães são dois pontos que nós temos de sempre fazer alguma coisa dentro da igreja. Então há sempre um discurso. Segue-se o mesmo arranjo do discurso. História, por causa daquela data importante, o porquê que aquela data passa a ser valorizada. Aí no segundo parágrafo do discurso, né, três partes, vamos botar assim em vez de parágrafo. Primeira parte histórica, para que as pessoas possam compreender o que é aquele dia que a pessoa está falando e tal, porquê que ele existe, e assim sucessivamente. A segunda parte, ela é uma parte mais devocional, devotada àquela profissão, aquele dia, exemplo, dia dos pais e dia das mães. Falar do valor de um pai e falar de um valor de uma mãe na vida dos filhos. Fazer um arranjo por completo naquilo ali. É bom sempre também trazer dentro disso, dentro dessa parte, da segunda parte, uma particularidade para as pessoas que perderam tanto seus pais
como as suas mães, para que elas venham ser confortadas e tal. Exemplo, você que não tem mais o seu papai, ou no caso, você que não tem mais a sua mamãe, você que não tem mais o seu pai, que não tem mais a sua mãe, você é uma pessoa que sente falta, que possa estar sentindo falta deles. E nesse momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus console o seu coração, preencha, porque o amor deles não será substituído nesse mundo por ninguém, por nada, mas o amor de Deus pode suprir esse vazio em sua alma, para que você possa ter graça, para que você possa prosseguir na sua vida. Então essa mensagem, né, na terceira parte, no finalzinho dela, ela é salutar, porque as pessoas, elas não, para que elas não fiquem perdidas. Na terceira parte da pregação, você vai colocar como um pai e uma mãe deve ser segundo as escrituras sagradas, porque vai ser a chance de você exortar a igreja para que pais e mães venham ter os seus papéis de forma bíblica, ali bem estipulado. E para que as pessoas que não estejam ali, que não sejam crentes, também ouçam a palavra de Deus, o que a Bíblia fala de missões, fala de pais e de mães, né, ali, para que eles possam ter o seu dia bem apresentado. As igrejas também fazem algumas homenagens, né, bonitas. Pode ter o conjunto da igreja, o coral ou o coro da igreja, cantando músicas relativas a pai, músicas relativas à mãe, que sejam pautadas dentro de uma moral do cristianismo. As crianças, geralmente o grupo infantil, né, da igreja, sempre fazem aquela homenagenzinha, né, que aí dá para o pai uma gravata, uma canetazinha, e faz aquele desenho bonitinho, né? Então isso tudo acaba sendo bem significativo. As igrejas que têm mais posse compram para os pais da igreja uma pequena lembrança, algo singelo. Então dá para se fazer sempre alguma coisa. Nós também temos aqui no livro a apresentação para o Dia da Árvore. O Dia da Árvore foi institucionalizado para que todos possamos, né, ter na nossa mente o que devemos à plantação de árvores, à existência de árvores. Então esses dias ecológicos, Dia da Água também, não tem aqui, mas é um dia bom, nós temos de sempre trazer menção, porque é uma maneira de conscientizar para um mundo melhor, para cumprir o nosso papel. As pessoas às vezes já acabam desprezando isso porque não são incentivadas a tal coisa. Posso dar o exemplo de poluições, jogar lixos na rua, de devastar, de não plantar. Então tudo isso acaba sendo contrário às escrituras sagradas também. Colação de grau de doutorado, né, deve sempre começar quando você ali está recebendo, queridos mestres, caros colegas formandos, pais e amigos. Então você sempre começa dessa maneira, fala da palavra. Eu costumo sempre dividir essa em 3 partes. Essas 3 partes, elas são muito categóricas. Você falar da história daquela matéria que você está tendo no doutorado, depois você vai falar da função
do doutorado na vida das pessoas, e logo após você vai fazer uma finalização ligando a matéria que tu está se formando ao doutorado com as escrituras sagradas. Desta forma você fecha fazendo um agradecimento a Deus acima de todas as coisas e a todos que participaram daquele grande momento ou daquele momento se concretizar. Terminamos aqui as nossas videoaulas de liturgia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.